Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre os cuidados que pais e educadores devem ter para que as crianças e adolescentes façam uso seguro da internet. Também vai ver uma reportagem sobre as medidas adotadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Campina Grande para combater a poluição sonora no Parque Evaldo Cruz. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça Manuel Cassimiro Neto, que vai falar sobre drogas e criminalidade e também sobre a atuação do Ministério Público na vara de entorpecentes. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A tecnologia e a rede mundial de computadores trouxeram vários avanços à humanidade, mas também trouxeram para o mundo virtual perigos do mundo real. Estudos apontam que as vítimas mais vulneráveis aos crimes cibernéticos, aqueles praticados na web, são crianças e adolescentes. Por isso, o Ministério Público da Paraíba promoveu uma capacitação a educadores para que eles ensinem os alunos a como fazer o uso seguro da internet. É o que você confere agora. No último dia 11 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial da Internet Segura. E para lembrar esta data, o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça da Defesa da Criança e Adolescente de João Pessoa, realizou um seminário de formação voltado para educadores das redes estadual e municipal de ensino sobre a segurança no ambiente virtual. Cristiane tem uma filha de apenas 4 anos. A idade não é empecilho para a criança que já domina as novas tecnologias. Por conta disso, a mãe está sempre de olho no conteúdo virtual que é acessado pela menina. Eu filtro todas as atividades que ela tem via internet. Ela pode ter acesso, sim, mas eu, como mãe e responsável legalmente por ela e pelo bem-estar dela, eu tenho que estar sempre atualizando e vendo o que realmente ela está fazendo na internet. Não só nas redes sociais, mas na rede mundial mesmo, virtual. A gente, não como pais, mas como educadores, temos o dever de zelar pela aprendizagem da criança, não só como nossos filhos, mas também como nossos alunos. O evento contou com uma palestra de um representante da SaferNet Brasil, entidade referência nacional no enfrentamento aos crimes e violações aos direitos humanos na internet. A associação é reconhecida pela mobilização, produção de conteúdos e tecnologias de enfrentamento aos crimes cibernéticos. Dados da entidade revelam que entre os crimes virtuais mais comuns estão a pornografia infantil, o racismo e a homofobia. A gente tem no nosso canal de denúncia a estatística de ainda maior volume de denúncias de casos de violência sexual contra crianças. Imagens de abuso sexual e pornografia infantil, mas tem crescido muito no Brasil também as denúncias que a gente recebe de sites e páginas de redes sociais com conteúdo de racismo. E em terceiro lugar também muitos casos de homofobia, os casos que a gente mais recebe no nosso canal de denúncias. De acordo com o promotor de Justiça de Defesa da Criança e Adolescente, Ali Escorel, quem for vítima de um crime virtual deve procurar os órgãos civis e ministeriais. Mas ainda, segundo o promotor, a maior arma contra esse tipo de crime é a prevenção. Primeiramente, se pode comunicar, se falta a delegacia de polícia, pode comunicar fatos dessa natureza ao Conselho Tutelar, não mais para apurar a questão criminal. A delegacia vai apurar o crime, mas é preciso se ter um olhar para a vítima. Então, esse olhar protetivo das medidas que serão feitas e tomadas para minorar, diminuir as consequências do crime praticado contra a criança ou adolescente, é preciso que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e toda a rede de assistência esteja presente para adotar as medidas mais eficazes para minorar, como disse, os danos do crime de que foi vítima a criança ou o adolescente. No mercado é possível encontrar vários aplicativos e programas que bloqueiam ou restringem o acesso a determinados conteúdos na web.
Porém, segundo o especialista em crimes virtuais, apesar de toda a tecnologia disponível, o diálogo ainda é a ferramenta mais avançada e efetiva contra os perigos da internet. A tecnologia mais avançada que existe hoje ainda é o diálogo, a relação de confiança e muito acompanhamento dos pais, negociando os limites para o uso da internet. Essa é a única tecnologia que não desinstala, porque se você consegue instalar uma consciência crítica, se você consegue ter a responsabilidade da criança como um princípio, isso você não desinstala nunca mais. Então essa ainda é a melhor tecnologia disponível no mercado, essa relação de confiança entre pais e filhos. Você sabe o que é uma comarca? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Comarca é a unidade de divisão da administração da justiça, do Poder Judiciário, que é dividido em comarcas. Uma comarca pode englobar um ou mais municípios e dentro daquela região geográfica delimitada pela comarca haverá a jurisdição do Poder Judiciário, que pode ser exercida por um ou mais juízes que atuam, que são competentes naquela comarca, Já a divisão do Ministério Público é feita em promotorias, que por vezes coincide com a região geográfica das comarcas e por vezes não, uma vez que o Ministério Público tem atribuições judiciais, mas também atribuições extrajudiciais e a sua divisão administrativa pode variar da do judiciário. Então, enfim, comarca é a divisão administrativa do Poder Judiciário, enquanto a promotoria é a divisão administrativa do Ministério Público. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui, todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. A poluição sonora produzida por aparelhos de som de veículos automotores, os famosos paredões de som, tem se apresentado como um grande pesadelo para a população e para as autoridades. Em Campina Grande, a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente promoveu uma audiência para cobrar medidas capazes de coibir esse e outros problemas que estão acontecendo no Parque Evaldo Cruz, no centro da cidade. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. A área histórica, que no passado já foi o Açude Novo, após a desativação em 1985, o local recebeu obras de modificação e passou a se chamar Parque Evaldo Cruz, em homenagem ao prefeito da cidade daquela época. Com o passar dos anos, o desordenamento de estabelecimentos ilegais no entorno do parque acabou gerando problemas de infraestrutura, fluxo de trânsito e poluição sonora. Há mais de 3 anos, após o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, a Justiça determinou que a Prefeitura de Campina Grande retire os comerciantes irregulares da área. Porém, anos depois, a decisão judicial ainda não foi cumprida. O Ministério Público entrou com ação judicial para reaver esse espaço para a comunidade campinense e deixar
de que esse espaço seja privatizado por alguns protegidos por políticos da cidade. O juiz estabelece uma multa de R$300 diários. Isso já faz 3 anos. Então, essa multa, se a gente for cobrar hoje, vai ser muito dinheiro. E eu já avisei a prefeitura que se ela não cumprir isso num prazo máximo de 30 dias, a gente vai executar essa multa. E os problemas do Parque Evaldo Cruz não acabam aí. Denúncias de moradores e comerciantes chegaram ao Ministério Público Estadual sobre paredões de som que tiram o sossego de quem vive na área. Os paredões prejudicam totalmente, tanto para a vizinhança, né, o barulho enorme, poluição sonora, como junta vários tipos de classes sociais. Pessoas que terminam confusão, isso tudo mais. Em uma audiência promovida pelo MP, com a presença de vários órgãos de fiscalização de Campina Grande, ficou determinado que esses estabelecimentos sejam interditados temporariamente até que os proprietários construam um isolamento acústico. De acordo com uma lei municipal, essa é uma área de exclusão de sonoridade. Enquanto não se adequarem, os bares só poderão realizar pequenas apresentações de voz e violão. A CPTRAN, em parceria com o DR e STP, vai realizar a apreensão desses veículos que estiverem com o som automotivo ligado, tendo em vista a perturbação da ordem, a irregularidade do tipo de tráfego com esse tipo de paredão não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como os estacionamentos irregulares ou contramão. A gente vê muita contramão de motocicletas naquele local. Então a STP vai fiscalizar intensamente com os demais órgãos de segurança pública nessa área do entorno do Parque Evaldo Cruz. O artigo 228 do Código de Trânsito diz que usar no veículo equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito é uma infração grave punida com multa e com a retenção do veículo para a regularização. A resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos e que estabelece a metodologia que deve ser adotada pelas autoridades de trânsito e seus agentes para a medição do som, é a de número 204, de outubro de 2006. Essa resolução diz em seu artigo 1º que a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só deve ser permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível de pressão sonora não superior a 80 decibéis, medida a 7 metros de distância do veículo. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. O ENICAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, e o GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, já dispõem de instalações próprias na Promotoria de Justiça de Campina Grande e vão poder fazer um trabalho mais regionalizado. A inauguração das novas instalações foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Bertrand Asfora, e contou com a presença de várias autoridades. Campina Grande também ganhou novas instalações para o Núcleo de Apoio Funcional às Promotorias de Justiça, de Defesa do Patrimônio Público e para o projeto Nome Legal. O projeto Transporte Escolar, a Alegria de Ir e Vir, desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba em parceria com o Detran, virou referência na Europa e é destaque em um documentário produzido pela Deutsche Welle, uma emissora estatal de comunicação da Alemanha. O documentário mostra as dificuldades enfrentadas por estudantes em várias partes do mundo para ter acesso ao transporte escolar e, consequentemente, à escola. O projeto do Ministério Público Paraibano vem sendo desenvolvido desde o ano passado para garantir a qualidade no transporte escolar e combater o uso de veículos impróprios, conhecidos como paus de arara, muito utilizados principalmente no interior da Paraíba. A iniciativa foi inspirada na experiência desenvolvida pelo MP de Goiás,
sobre o transporte escolar seguro e acabou se tornando uma das ações estratégicas do selo Unicef Município Aprovado, graças a uma articulação entre o Ministério Público da Paraíba e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O selo é um reconhecimento internacional de que o município vem desenvolvendo políticas eficazes na área da infância e juventude. Em Paulista, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra a ex-secretária de Saúde, Isis dos Santos Dantas, contra a atual secretária das Finanças, Iris dos Santos Dantas, e o atual prefeito do município, Severino Pereira Dantas. Eles são acusados de contratar 6 falsos médicos para trabalhar em regime de plantão no Hospital e Maternidade da cidade, entre setembro de 2009 e março de 2011. Os 6 falsos médicos, que hoje estão formados, mas que na época ainda eram estudantes de medicina, também são réus na ação. Em Pombal, a Promotoria de Justiça ingressou com uma ação civil pública contra o município para que ele seja obrigado a fornecer de forma contínua a iluminação pública no trecho entre o campus da UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, e a UPA, a unidade de pronto atendimento do município. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Manuel Cassimiro Neto, que vai falar sobre a lei antidrogas e a relação entre o uso de entorpecentes, violência e criminalidade. Não saia daí. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui, todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. No programa de hoje, a gente inicia uma conversa sobre um assunto muito importante na atualidade, as drogas. Para falar sobre isso, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Manuel Cassimiro Neto, que atua na 8ª Promotoria de Justiça Criminal de João Pessoa e que tem atribuições na vara de entorpecentes da capital. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, existe alguma correlação entre o uso de entorpecentes e criminalidade? Existe, inegavelmente essa relação está presente. Seria um olhar simplista dizer que a droga é o responsável pela criminalidade e pela violência que cresce a cada dia no nosso país, no nosso estado. Inegavelmente existe as questões dos crimes letais, violentos intencionais, que decorre do uso e do tráfico de entorpecentes. A gente pode verificar isso em relação ao número de execuções, né, decorrente de relações com a droga, seja acerto de contas, seja como cobrança de dívida. Aliás, essa história da cobrança de dívida de drogas é uma coisa assim bastante cruel, porque hoje é cobrada com a vida, né? A dívida é paga tanto do usuário como de pessoas que adquirem drogas e que terminam pagando com a vida. Agora, a criminalidade e a violência,
ela tem que ser encarada como fenômenos sociais, e aí são fenômenos sociais que possuem complexidade, como a própria sociedade possui as suas complexidades, o ser humano é complexo, e aí ela advém de vários fatores sociais, advém de fatores econômicos, advém de fatores institucionais, a falha do Estado, o enfraquecimento da família, inúmeros fatores contribuem para que exista criminalidade e violência, né? A sociedade sempre conviveu com criminalidade e violência. Logicamente, sobressai a questão das drogas, porque a gente observa muito no dia a dia a questão de crimes brutais que estão relacionados com drogas. Então é evidente que existe uma relação droga, criminalidade e violência, mas não é tão simplista atribuir só à droga esse caos que está acontecendo. Quais são os principais crimes praticados por pessoas que estão sob o efeito de drogas? Quando se fala em drogas e relação com criminalidade, prática de crime, vem logo o estereótipo da droga ilícita, né? Mas existe crimes sob efeito de drogas lícitas, no caso, delitos de trânsito, sob o efeito de álcool, né? E sob efeito de outras drogas também, em acidentados de trânsito, nos hospitais, através de exames, é detectado que existe presença de cocaína, de maconha. Mas o álcool é uma das drogas que mais causa danos, e a questão também de delitos, as desavenças que ocorrem em razão do consumo do álcool e do consumo de droga, e acarreta diversos delitos, desestruturações familiares, né? Tudo isso advém de drogas, seja vista ou ilícita, e de outros fatores sociais que contribuem para a criminalidade. Que inovações a Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei Antitóxicos, trouxe? Bom, o Brasil ele tinha uma política criminal de droga basicamente repressiva, né? A chamada política do porrete, resolver tudo pela repressão. E pelos dados e pelo avanço das drogas nos dias atuais, e quando da edição dessa lei ou antes da edição, se pôde perceber que o problema de drogas não é só a questão de repressão. Logicamente, aqui a gente não está excluindo a repressão qualificada como forma de enfrentamento às drogas, mas é também um problema de saúde pública, né? O usuário, seja ele eventual ou dependente, ele necessita de cuidados médicos, de tratamento médico. E aí foi a grande inovação introduzida pela Lei 11.343. O legislador distinguiu em capítulos diferentes a figura do usuário e do traficante, né? Afastou a prisão como pena para o usuário, e isso fez ver que a questão do usuário não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde e deve ser tratado. Então, essa foi uma das grandes inovações, pelo fato de haver chamado a atenção para o próprio governo de que necessitaria de políticas públicas para fazer a reinserção social, o tratamento dessas pessoas usuárias, né? Existiu também a questão da estruturação da política de combate a drogas pela legislação. Na parte de repressão também houveram avanços, a questão do aumento da pena mínima de tráfico, que passou de 3 para 5 anos, e introdução de figuras
relevantes da criminalidade, como o financiador e o custeador do tráfico, que não era criminalizado na lei anterior e passou a ser apenado, inclusive com a maior pena da lei de drogas, né, que varia entre 8 e 20 anos. A pena é superior à pena combinada ao traficante. O financiador, no caso, é aquela pessoa que investe no tráfico de droga, geralmente sem se misturar com a droga, né? O chamado banqueiro do narcotráfico. Ele bota o dinheiro com objetivo de angariar lucro fácil e altos lucros, mas sem participar do tráfico. E aí, além dessas inovações, né, que a lei trouxe, ela fez uma separação de algumas figuras, como, por exemplo, a pessoa que fornece droga para uso conjunto com pessoas de seu relacionamento. Ela penou com uma pena mais branda, né, do que o tráfico, porque a lei anterior ela caracterizava o fornecer como traficante, né, e o instigador ou auxiliador, a pena também é mais branda, é relevante a menor potencial ofensivo, né, e trouxe esses avanços, embora tenha algumas críticas e partes até que possa parecer retrocesso, como na questão do tráfico de droga, quando ela aumenta a pena mínima para 5 anos, no parágrafo 4º ela autoriza a redução de 1/6 até 2/3 da pena do artigo 33 e do parágrafo 1º, no caso do juiz reconhecer que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa ou não participa de organização criminosa. Nesse caso, a pena a ele atribuída torna-se muito baixa, porque pode chegar a uma redução de 2/3. Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa lei? Ela é eficaz no combate ao crime de tráfico de drogas e outros crimes relacionados ao uso de entorpecentes? A questão da eficácia, a gente não pode atribuir à lei especificamente, né? O que a gente pode dizer da lei é que é uma lei boa, né? Ela é uma lei boa por quê? Porque ela faz essa distinção entre o usuário e o traficante. Ela traz a obrigação do Estado de cuidar da prevenção e da reinserção do tratamento do usuário e do dependente. Ela traz penas rigorosas para o delito de tráfico. Ela traz técnicas de investigações especiais, como ação controlada, infiltração de agentes, o confisco de bens, que é uma medida cautelar que já era prevista no Código Penal, mas que tem umas peculiaridades na questão da droga, a questão da utilização desses bens pelos órgãos de segurança, né? Então é uma lei boa. Agora, se você pergunta sobre a efetividade, fica difícil falar, porque o consumo de droga aumenta a cada dia. Se o consumo de droga aumenta, é porque o tráfico também está aumentando, né? E aí a gente não pode falar de eficácia quando, em vez de haver um freio, há uma expansão, né? O que caracteriza o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas? Bom, o crime de tráfico de droga, ele é um crime definido do artigo 33 da Lei 11.343. Ele traz 18 condutas. Essas condutas são os verbos nucleares do tipo que já eram inseridos na Lei 6368. E é um crime assim na linguagem jurídica, de dolo genérico, né? Ele não exige que a pessoa busque o lucro
ou qualquer vantagem para ser enquadrado como traficante. A simples vontade, a simples consciência de estar praticando um daqueles núcleos, se inserir num daqueles verbos, vender, transportar, ter em depósito, trazer consigo, isso caracteriza o crime de tráfico. Aí vem a diferenciação do crime de uso, né? Quem pratica essas condutas e não se insere no artigo 28, na condição de usuário, é traficante, né? E aí vem o que é possível, como é possível aferir a questão do usuário, que é o usuário, está portando droga, é o usuário não traficante. A própria lei elenca condições, né, que faz presumir que aquela pessoa é usuário. Entre essas condições está a quantidade da droga, as circunstâncias como se deu a apreensão da droga, a conduta social daquela pessoa, a conduta, as circunstâncias que o envolvem, né? Tudo isso leva à distinção a dizer se é usuário ou traficante. Agora, o crime de tráfico ele se caracteriza justamente por isso, pela vontade consciente de se praticar uma daquelas condutas do artigo 33, independentemente de obter vantagem ou não. É tanto que a questão de fornecer, ainda que gratuitamente a terceiro, é tráfico de drogas, né? A questão da associação, ela é bem parecida com a associação criminosa prevista no Código Penal. Ela exige um elemento de estabilidade, né? Duas pessoas associadas para a prática do tráfico de droga, ela tem um fim específico, né? No caso da associação do Código Penal, a associação é dirigida à prática de crimes, no caso de entorpecente, para fins de praticar os crimes ali previstos na lei de entorpecente. E, além dessa estabilidade, exige um número mínimo de 2, né? Associação de 2, enquanto a associação criminosa lá do Código Penal são 3 ou mais pessoas. Bom, o assunto das drogas é um tema muito polêmico e nós vamos continuar a falar sobre isso no programa da semana que vem. Não perca! Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa que tem sido bastante relevante para o nosso Ministério Público, para toda a sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.